Graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo nós estamos aqui nos encontrando dessa maneira peculiar, né? Mas Deus tem abençoado, Deus tem cuidado, Deus tem derramado a sua graça sobre os nossos corações e nós louvamos a Deus por estarmos juntos. Louvamos a Deus por essa oportunidade, né, que nós temos, né? Louvamos a Deus por Ele ter dado sabedoria ao homem e nós termos a tecnologia de estarmos aqui juntos, conectados. Então, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, a partir do verso 1. Amém? Amém. Antes de ler o texto, queridos, eu gostaria de estar orando. Amém? Pai, nós bendizemos o teu nome, te louvamos por esse tempo, somos gratos ao Senhor. Te pedimos, Deus, que a sua palavra, Pai, seja viva e eficaz nos nossos corações nesse tempo, e que o Senhor possa, Pai, falar em nossos corações, Pai. Ministra, Pai, na nossa igreja, ministra, Pai, na igreja vida, que se reúne, ó Pai, desta maneira, Pai, virtual, Deus, mas sabemos que o seu Santo Espírito é presente em cada casa, sabemos, ó Deus, que em cada lar, em cada casa, Deus, está havendo um culto, ó Deus, e o Senhor é presente nesse lugar. Por isso, Deus, ministra no nosso coração da tua graça, do teu amor, do teu cuidado, Pai. E, Pai, traz também, Senhor, revelação da tua palavra em nossas vidas. Essa é a oração, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, uma das coisas que chama extrema atenção para as nossas vidas é que ficou bem claro o quanto que nós somos seres relacionais. E como que ficou bem claro quando nós somos profundamente abalados, quando nós somos privados das nossas relações, e também privados do ir e do vir, né? Às vezes a gente pensa em ir em algum lugar, pensa em fazer alguma visita, pensa em estar próximo de alguém, e a gente para e fala, será que é prudente? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não estou fazendo nada de errado? E aí a gente vê, né, que uma das coisas que a gente preserva muito, e é muito importante para as nossas vidas, é a nossa liberdade de ir e vir. E aí a gente vê que quando acontece alguma coisa que atrapalha as relações, nós começamos a olhar para essa questão de o quão importante é termos relações bem fundamentadas. E quando a gente olha, a gente começa a olhar também que a nossa principal relação, principalmente nesses momentos difíceis, é a nossa relação com Deus. E aí a gente vê que como que o pecado nos separa de Deus. E por isso nos leva a consequências como a morte. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, a gente vê o seu grande amor. E nós temos certeza da sua graça, e essa graça nos aproxima dele, e nos faz superar as lutas, nos faz passar por esse tempo de vale da sombra da morte. Então, queridos, nesse tempo, algumas relações que nós precisamos dar extremo valor é a nossa relação com Deus. E nesse texto que eu quero repartir com vocês, fala profundamente de Jesus, fala profundamente de quem Cristo é. Vamos lá, então, para o texto? Mateus 8, verso 1, diz assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém, amém. Queridos, então, nesse texto, nós temos um personagem que ele começa de forma bem incisiva, que é o leproso. E aí a gente tem que ver, né, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência,
a gente vê como que vivia um leproso na época de Jesus. Porque a lepra era uma doença desconhecida e não tinha tratamento. E ela tinha um alto contágio. E ela causava um certo distanciamento social. Palavra que ficou muito clara para nós agora, né? Agora nós vivemos essa palavra de distanciamento social, é algo que é bem clara para nós. E são palavras que eram para nós distantes, mas agora a gente fica vendo isso. Nós nos sentimos também distantes socialmente uns dos outros. E aí a gente olha que alguém com lepra era alguém que tinha que anunciar que ele era leproso. Ele morava fora do arraial. Lá em Levíticos, em Números, tem as instruções para os leprosos. Ele era tirado do convívio social. E aí, ele era uma pessoa que, quando ele se deslocava, ele tinha que chegar num lugar e ele tinha que falar, leproso, 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 para que as pessoas se distanciassem e não se aproximassem dele, porque a lepra era de alto contágio. E aí as pessoas se distanciavam dele e ele poderia passar, ia abrindo caminho quando ele falava. Então, ele era uma pessoa que sabia que a proximidade dele causava repulsa. E é interessante, né, a gente tem muitas histórias que a gente já leu, né, na Bíblia, de leprosos e tudo, e a gente nunca imaginou que em pleno século XXI, em 2020, a gente ia passar uma situação parecida com essa. Uma situação que mostra que às vezes nós nos sentimos assim. Algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, o Vitor teve contato com alguém que teve Covid. E aí ele fez o exame e ficou esperando. E ficou esperando sair o resultado. Demorou 7 dias para sair o resultado. E aí era estranho, porque eu senti na pele isso. Eu me sentia assim que se a gente se isolou, nós ficamos mais em casa, mas às vezes a gente tinha que fazer algumas coisas, tinha que sair para ir ao supermercado, tomava todos os cuidados, porque nós não tínhamos sintomas, mas mesmo assim a gente ficou com essa repulsa no coração. E eu me sentia assim, quando eu saía lá fora para aguar as plantas, eu colocava máscara, e na rua, quando vinha chegar algum entregador, eu me sentia que eu tinha que, mais do que nunca, ter uma distância maior das pessoas. E isso aí foi algo assim que chamou muita atenção para mim, né? Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo totalmente diferente. E que aí a gente mostra que a palavra de Deus também mostra que tinha pessoas que se sentiam assim também em relação a Deus, em relação à consequência do pecado na vida delas. E elas se separavam. E para esse leproso, ele vivia essa situação. Ele tinha medo de estar próximo das pessoas. E é interessante como que, igual eu falei, em pleno 2021, nós passamos por essa mesma situação, né, de uma maneira, claro, diferente, mas uma maneira também que a relação próxima, né, tanto que é próximo de abraçar, de estar junto, foi algo que se tornou algo que a gente pode considerar perigoso. Então, mais do que nunca, é preciso nesse tempo da gente conhecer Jesus. Mas o texto fala que no verso 2, se você quiser acompanhar, diz assim: eis que um leproso, tendo se aproximado. É incrível, queridos, como que num tempo onde uma sociedade que tinha uma repulsa por quem tinha lepra, esse homem leproso viu Jesus, e no texto aqui que nós lemos, ele fala que, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, que com certeza Jesus estava, se você voltar aqui no capítulo 5, ele começa a pregar o Sermão do Monte, ele acaba no capítulo 7, e no capítulo 8 inicia falando que ele desceu do monte. Então esse leproso ouviu de Jesus, ouviu a palavra de Jesus.
não sei de que forma, mas eu imagino que sim, ele estava distante, foram ouvindo, e ele ouviu a palavra de Jesus. E aí, quando ele ouve a palavra de Jesus, ele se aproxima de Jesus. E isso é tremendo, porque ele sabia, como leproso, que a proximidade dele com as pessoas gerava repulsa. E ele se aproxima de Jesus. E ele olha para Jesus e percebe que em Jesus ele pode confiar e se aproximar de Jesus. Ele sente receptividade em Jesus. Porque, como eu disse antes, o leproso, quando se aproximava de alguém, ele teria que gritar, leproso, leproso, leproso. Se ele se aproximasse de alguém sem anunciar, e ele fosse descoberto no meio das pessoas, que havia ali um leproso, porque ele poderia esconder a sua lepra, né, dentro das suas roupas, né, de um capuz. Parece que quando a gente pensa na figura de um leproso, a gente pensa ali de uma pessoa extremamente coberta com panos e com um capuz que tenta tampar a lepra, as feridas que são visíveis no seu corpo. Mas esse leproso se aproxima de Jesus. E quando um leproso aproximava de alguém sem anunciar, e ele era descoberto que havia um leproso ali no meio deles, a pessoa poderia se afastar e gritar, leproso, leproso. E ele era denunciado. Só que eles já gritavam leproso, leproso, e já apedrejavam, o grito já era grito seguido de pedra, para expulsar ele da presença. E ele era apedrejado. Mas esse leproso, ele nos diz que Jesus é alguém confiável, alguém de que você pode se aproximar, sem medo da repulsa dele, sem medo da repulsa que o pecado pode ter causa em nós, porque a palavra de Deus fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas desse leproso, ele olhou para Jesus e disse, eu posso me aproximar dele. Então ele nos ensina que Jesus é alguém que você pode se aproximar. Jesus é alguém que, mesmo quando você está se sentindo imundo, quando você está se sentindo indigno, você pode se aproximar dele. Porque ele suporta. Ele tem palavras de vida, ele tem palavras de amor, ele tem graça para ser derramado sobre as nossas vidas. E a palavra continua dizendo que, ao aproximar-se de Jesus, ele o adorou. O adorou. E quando, para um judeu, ele chega e adora alguém, para o judeu, ele estava dizendo que ele estava adorando a Deus. Só Deus é digno de adoração. E essa palavra, quando ele fala que o adorou, ele se prostrou em terra e colocou o seu rosto no chão. Então ele se rende totalmente a Deus. Ele se rende totalmente a Jesus. E ele prostra e o adora. Então ele afirma aqui que Jesus é Deus, é digno de louvor, é digno de adoração, é digno de nós nos rendermos a ele, é digno de nós olharmos para ele e falarmos assim, Deus, eu quero te louvar, eu quero render a minha vida ao Senhor, eu quero te adorar, porque a adoração enche o nosso coração de esperança, de graça. Com a adoração nós experimentamos do amor de Cristo. E este homem, que não era digno, que causava repulsa, se aproxima de Jesus e o adora. Então ele mostra que Jesus é digno de se aproximar-se. Que Jesus, mesmo sendo Deus, ele é digno de toda adoração e ele aceita que nós nos aproximamos dele. E ele continua o adorando e fala assim, ele diz, Senhor, Senhor. Ele chama Jesus de Senhor.
E a palavra que ele usa aqui para Senhor é Kyrios, que era uma palavra usada somente pelo imperador romano. Era uma palavra que dizia que o Senhor que ele fala aqui é um Senhor que é supremo, que é soberano, que é absoluto. E ele se aproxima de Jesus, um ser absoluto. E, queridos, quando a gente olha um ser absoluto, um ser supremo, não qualquer ser, um ser pecador, porque eles atribuíam a lepra ao pecado, se aproxima de alguém absoluto. Com certeza, se fosse de um imperador, se fosse de alguém que não é amor como Jesus é, este homem seria morto. Mas ele consegue se aproximar de Jesus. Ele confia em Jesus. Ele se aproxima de Jesus. E ele mostra que Jesus, sendo Deus, é aquele que se esvaziou. Ele se humilhou para estar entre nós. Ele esvazia dele mesmo para estar entre nós e repartir conosco a graça e a vida que há nele, para repartir a salvação. Ele se esvazia de si mesmo, por isso é possível um homem como eu e você, como esse leproso, se aproximar do Cristo e render graças a ele, e chamá-lo de Senhor e adorá-lo. O Senhor se esvaziou. Quer ver? Vai lá em Filipenses, no capítulo 2. Deixa marcado aí, em Mateus 8. E vamos lá em Filipenses, capítulo 2. Mais para frente, aí um pouco. Após os evangelhos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2. No verso 5. Olha o que a palavra nos diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo se esvazia para que eu e você, como esse leproso, tenha acesso a ele e possa adorá-lo e possa, junto com ele, experimentar de graça e salvação. Mas esse leproso, ele continua falando de Deus. Ele continua falando de Jesus e afirmando que ele é Deus. E ele continua aí no verso 2 e diz assim: se quiseres, pode purificar-me. Ele diz que se Jesus quiser, ele coloca Jesus na posição que ele é Deus. Não tinha nada que aquele homem poderia fazer para que Jesus o curasse. Não tinha nenhuma atitude que o tornasse digno de estar diante de Cristo. Não tinha nenhum comportamento moral que aquele homem tivesse que o fizesse ser perdoado. Mas ele se prostra diante de Jesus e diz: Jesus, se tu quiseres, podes purificar-me. Podes purificar-me. E ele pede, queridos, ele não pede simplesmente, né? Não só simplesmente como algo pequeno, mas ele não pede só a cura. Ele poderia falar assim: Jesus, se quiseres, me livra da lepra. Mas ele pede por purificação, porque ele sabia que ele estava falando com Deus. Ele sabia que ele estava falando com alguém que é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Ele sabia que ele estava falando com alguém que poderia purificar. E purificação é tratar na raiz, é tratar profundamente. Purificação é mudar a minha natureza. Agora, depois que se Jesus quisesse, Jesus poderia torná-lo puro. Jesus quer fazer isso conosco.
Ele nos ama, o seu amor, ele quer tocar e mudar a nossa raiz, mudar a nossa natureza. Ele quer nos tornar puros. E esse homem revela todas essas faces de Jesus e eu fico extasiado com a palavra de Deus, que como ele fala, em um versículo, 2 versículos, ele consegue colocar toda a dimensão de Deus encarnado em Cristo Jesus. Daquele que se esvaziou porque ele nos ama, daquele que se esvaziou porque nos traz a vida, e que a vida só poderia ser acontecido ele doando para nós, que nós não temos nada que nós possamos fazer para merecer a vida que há em Cristo, mas ele pode, ele quer, e ele nos ama. E olha só a resposta que Jesus dá a este leproso, né? No verso 3, diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Queridos, então Jesus olhou para este homem e diz, eu quero purificar-te, eu quero restabelecer novamente a relação que foi perdida com o pecado. Eu quero. Só que antes, Jesus age de uma forma tremenda. Ele não simplesmente, ele não diz, quero, fica limpo. Mas olha o que ele faz antes, o que a palavra diz no verso 3, e ele diz assim, estendendo a mão, tocou-lhe. Novamente, estendendo a mão, tocou-lhe. Aquele que era digno de repulsa, aquele que ninguém ousava tocar, porque a lei dizia que se eu tocasse em um leproso, eu ficava contaminado, porque a lepra era algo de alto contágio, mas ela simbolizava que aquele que era puro não poderia tocar o que era impuro. E o que nos traz separação de Deus é o pecado. Mas Jesus toca no leproso. Ele toca. E ele não toca como alguém que tem medo de se contaminar. Ele não toca como alguém que vai se achar impuro porque tocou um leproso. Mas ele toca aquele homem. E muitas vezes, nós, por causa do pecado em nós nos escondemos de Deus. Não foi essa a atitude de Adão? Com medo de o que Deus vai pensar de nós? O que Deus vai pensar de mim? O que Deus vai... Será que Deus vai me aceitar? Deus não nos aceita com o pecado, mas ele nos transforma, mas ele nos aceita como nós somos, para que haja transformação, porque há poder nele para transformar. E Jesus toca esse homem, porque ele era poderoso para curar. Mas ele cura não só a lepra, mas ele cura esse homem primeiro da aceitação, porque este homem era um homem que vivia se escondendo das pessoas. Era um homem, como nós dissemos antes, que a simples presença dele causava repulsa. Mas Jesus o toca. E eu acho engraçado que a palavra usada aqui, o verbo usado no grego, ele não tocou assim, não foi uma encostadinha, não foi um cumprimento igual a gente está fazendo agora, só com o cotovelo, porque o cara era impuro. Jesus não toca com o pezinho, mas Jesus vai e toca ele. Ele toca com veemência. Ele cura este homem com veemência. Porque ele toca a vida dele e fala assim, olha, você é aceito. Você, não importa essas feridas no seu corpo, não importa, mas você é aceito. E eu sou aquele que pode curar.
Eu sou aquele que pode levar as suas enfermidades. Eu sou aquele que veio para te salvar. Eu sou aquele que tem o poder de curar. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 53, abre lá em Isaías 53, vamos lá, deixa marcado aí no Mateus 8, lá no meio da Bíblia, um pouco para frente, de Salmos, Provérbios, Isaías capítulo 53. Olha o que Isaías profetiza a respeito do Cristo. E era esse Cristo que estava se manifestando na cura de um leproso. Porque a cura de leproso também era algo que era anunciado pelos judeus como um milagre que só o Messias poderia fazer. E ele está se manifestando e dizendo, eu sou o Cristo. E olha o que o Isaías 53 profetiza a respeito do Cristo. Olha no verso 4. Diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre todos nós, sobre ele, a iniquidade de todos, que mostra que Jesus, ele veio para levar mesmo sobre si as nossas dores, mas ele veio para nos curar, e nos curar do pecado que faz separação entre nós e Deus. E quando ele vem sobre as nossas vidas, nós temos novamente acesso a ele. E ele diz para o leproso, né, que ele ficou limpo de sua lepra. E aí ele continua dizendo, disse então Jesus, no verso 4, não diga a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Ele fala que, ele orienta ao leproso, que ele não precisava de propaganda de Jesus, mas ele tinha que falar dele mesmo. E é engraçado quando ele fala, olha, não diga a ninguém o que aconteceu com você. Porque ele tinha sido curado. A pele dele, né, ele tinha sido restaurado. Ele fala que ficou limpo da sua lepra. Então não precisava dele sair fazendo propaganda. Era só olhar para ele. Era só olhar para ele. E ele ia também, vocês lembram que nós começamos a falar um pouco lá sobre que curar um leproso era um milagre messiânico, que provava que Jesus é o Messias, ele é aquele que nós esperamos, ele é aquele que veio para nos salvar. Então, queridos, Jesus pede para que eu e você, para que a igreja dele, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, e fora de tempo também, continua sendo esse que testifica e dá testemunho com a sua própria vida. E nós precisamos de falar mais, a igreja precisa falar mais. Olha para mim, porque veja o que Cristo fez comigo, veja o que Cristo fez na minha vida. Olha para mim, porque há esperança. O Messias chegou, ele me curou. E nos curar do pecado, queridos, o único que poderia perdoar pecados é Deus. Só Deus poderia perdoar pecados. E ele perdoou os nossos pecados em si mesmo. E pela morte de cruz, nos deu livre acesso ao Pai, a todo aquele que crê. Em João 1,12 fala que todo aquele que crê, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque existe o primogênito, o primeiro, o Cristo que veio, para que depois do primeiro houvesse muitos e muitos irmãos. E nós somos esse povo que foi alcançado pela graça de Deus. Que mesmo quando nós estávamos cheios de pecado, que fazia separação entre nós e Deus, ele veio até nós. E ele caminha conosco. E nós aprendemos nesse tempo que ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor.
que nos leva para os braços de salvação, que nos perdoa, que nos envolve, que nos abraça, mas que também anda conosco quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. E é isso que nós temos que testemunhar. É isso que nesse tempo tão complicado, nós temos que trazer esperança a tantas pessoas que às vezes estão sozinhas, que às vezes estão se sentindo rejeitadas, que às vezes estão se sentindo desprezadas, mas nós podemos dizer que há um Cristo que nos amou, que há um Deus que se esvaziou, e por causa deste grande amor, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos livre acesso a Ele. Amém? Queridos, eu nunca pensei que essa história desse isolamento, desse leproso, fosse algo tão atual em nossas vidas. Mas o mesmo poder que curou o leproso, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, na cruz do Calvário, é o mesmo poder que está disponível. E Cristo continua salvando, assim como Ele salvou a minha vida e a sua vida. E que nesse tempo nós possamos ser testemunhos dessa salvação. Amém? Amém, queridos. Queridos, eu quero te chamar agora para orar. E uma das coisas que ficou muito clara nesse texto para mim foi que Deus quer curar. E Ele quer curar as nossas vidas. E Ele continua curando. Primeiro, Ele, na cruz do Calvário, Ele resolve o problema do pecado, que nos trazia separação. Mas Ele quer que a gente continue crescendo diante dEle em relacionamento e intimidade. E quanto mais nós estamos próximos do Cristo, mais nós experimentamos da cura e da graça dEle. Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és um Deus que se esvaziou, que se humilhou para estar entre nós. Tu és um Deus que levou sobre si as nossas enfermidades, e Tu és um Deus que cura, um Deus de amor. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor, ó Santo Espírito, que o Senhor visite a cada lar, Pai, nesse momento. Que o Senhor venha trazer cura. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, certeza, Pai, da salvação, do perdão dos pecados, ó Deus. Que o Senhor venha trazer a paz sobre as nossas vidas, a paz, que o Senhor venha trazer uma vida abundante, ó Deus. Que nós possamos confiar, ó Deus, que a vida que o Senhor tem para nós é uma vida abundante, porque o Senhor venceu a morte, Pai, e junto com o Senhor, ó Deus, nós podemos viver para essa nova vida e viver a sua vida, Pai. Porque quando nós vivemos a vida do Senhor, Deus, nós podemos manifestar os frutos do seu Santo Espírito, ó Deus. E quando nós fazemos isso, ó Pai, nós glorificamos o Teu nome. E nós somos curados, nós somos sarados, ó Deus, porque o Seu amor, ó Deus, nos alcançou. Por isso, Deus, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos ao Teu nome. E te pedimos, ó Pai, continua, Deus, usando a Tua igreja. Continua usando cada um de nós, ó Deus, como testemunha de que Tu és o Cristo, Tu és o Salvador, Tu és o Messias, porque a obra de salvação que foi feita nas nossas vidas só poderia ter sido feita pelo Senhor. Por isso, Deus, nós somos a Tua igreja e queremos ser os Teus braços, queremos ser aqueles que aceitam, aqueles que se aproximam, Deus, mesmo nesse tempo de tanto distanciamento social. Nós queremos usar, ó Pai, os recursos deste mundo para estarmos próximos das pessoas e sermos, ó Deus, os Teus braços de amor. Sermos aqueles que aceitam e que traz a boa nova da salvação e que diz a esperança no Cristo ressurreto. Por isso, Deus, nós bendizemos o Teu nome e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Queridos, eu não vou orar encerrando o culto, porque hoje é dia de ceia. E eu quero convidar você e sua casa para continuar o culto. Que você possa, juntamente com a sua casa, estar adorando o Senhor. Estar indo à mesa da graça, a mesa que nos nutre, a mesa que diz que o Senhor nos amou primeiro e Ele nos deu um lugar à mesa. Por isso, meu irmão, sinta-se na liberdade e ceie juntamente com a sua casa.
reparta daquilo que Cristo tem feito na sua vida. E mesmo se não tiver o suco de uva, como disse o Geraldo aí nos comentários, sei, meu irmão, sente à mesa e reparta, porque a mesa é a mesa de repartir. E os elementos são apenas para nos lembrar que Cristo repartiu conosco, que Ele derramou o seu sangue e que Ele deu o seu corpo por nós, para que juntos a gente possa mesmo testificar que Ele é um Deus de graça e um Deus de amor. Então, meus irmãos, como eu disse, eu não vou orar encerrando, porque o culto vai continuar na sua casa. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos. Amém.